eu peguei a questão número 30. Para vocês têm a questão 29, aí pula para 31. Aí a 30 serve de base para responder a 31 e em diante. Vamos aqui na questão número 30. Bom, ela diz o seguinte: se o ponto de coordenadas 2 e 3 é o ponto médio do segmento AB, com o ponto A de coordenadas x igual a n, y igual a 5, e o ponto B, x igual a 4 e y igual a m. Aí a pergunta é, quanto vale m mais n? Precisamos aqui das coordenadas do ponto médio. Quais são as coordenadas do ponto médio? Então eu tenho... Deixa eu fazer um rascunho aqui. Digamos que nós tenhamos um segmento AB. E o ponto médio é aquele ponto que está exatamente no centro, né? Ponto M. Ou seja, a distância de M até A é igual à distância de M até B. Então, digamos que eu tenho um ponto A, de coordenadas x de A, y de A, o ponto B de coordenadas x de B, y de B. Então, qual seria a coordenada do ponto M? A coordenada do ponto médio, que é o ponto que fica exatamente no meio do segmento AB. Então, eu vou fazer x de A mais x de B dividido por 2 para a coordenada x, e y de A mais y de B dividido por 2 para a coordenada y no ponto médio. Né? Então, eu tenho que o x do ponto médio, o cálculo dele é x de A mais x de B dividido por 2. E o y do ponto médio, y de A mais y de B dividido por 2. Muito bem, feita uma rápida revisão do que é ponto médio e quais são as suas coordenadas, vamos lá. Ele deu para a gente as coordenadas do ponto médio. Coordenada do ponto médio, coordenadas 2 e 3. Ele deu as coordenadas do ponto A, que tem x igual a n e y igual a 5, e as coordenadas de B, x igual a 4, y igual a n. Muito bem. Daqui, no ponto médio, eu tenho que o x do ponto médio vale 2. E o y no ponto médio vale 3. Desse segundo ponto aqui, eu tiro duas informações. Que o x de A vale n e que o y de A vale 5. Desse último ponto aqui, eu tenho duas informações, que o x de B vale 4, o y de B vale n. Muito bem, então vamos usar essas formulinhas aqui para calcular o que se pede. Então, antes de mais nada, preciso saber o valor de n e preciso saber o valor de m para finalmente responder a pergunta do nosso problema. Vamos lá. Pegando... Deixa eu limpar aqui. Vamos aproveitar isso aqui. Então, aqui eu tenho que x de m é igual a essa formulinha. Então, x de m é 2, igual... O x de A é n, mais o x de B, que é 4. Tudo isso dividido por 2. Nesse de baixo aqui, eu tenho que o y de m é 3, o y de A vale 5, o y de B vale n sobre 2. Então, resolvendo isso aqui, lembrando, aqui tem 1, a gente faz o famoso cruz-credo. Então, fica n mais 4 vezes 1, dá n mais 4, igual 2 vezes 2, 4. Passo o 4 para o outro lado, tenho 4 menos 4. Portanto, n é igual a 0. Resolvendo de baixo aqui.
Faço do mesmo jeito. Aqui tem 1, faço o cruz credo. Então, 5 mais m vezes 1 é 5 mais n, igual 2 vezes 3 dá 6. Então, eu passo o 5 para o outro lado, eu tenho que m é 6 menos 5. E, portanto, m é igual a 1. Já estou de posse dos valores de m e de n. Então, finalmente, m mais n vai ser igual a 1 mais 0. M mais n é igual. Respondido a nossa questãozinha. Dúvidas? Eu só explico essa parte final aí que eu não entendi não. Parte final aqui do m mais n? Isso, isso. Pronto, a pergunta é, quanto vale m mais n? Então, ele diz que esse ponto 2, 3 é o ponto, né, o ponto médio, o coordenado ponto médio. Ponto A e ponto B ele deu. E eu, para calcular m mais n, eu tenho que saber primeiro quanto é m e depois quanto é n, né? Ou vice-versa. E eles eu calculei aqui. Eu calculei o n pela fórmula do x do ponto médio e calculei o m pela fórmula do y no ponto médio. Com os Ah, resultados na mão, é só somar. certo, certo. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então tá tudo certo. Não é fácil? Questãozinha bem facinho. Na figura ABC é um quadrado, né? Por ser quadrado, significa dizer, isso aqui é que vai dizer que ele tem lados iguais, ou seja, lados com mesma medida. Ok? Lados iguais. Por isso que essa palavra quadrado aqui está para se informar que são uma figura que tem lados iguais. Cujo lado mede 6. Então, de A até B, mede 6. De B até 6 também. De C para D, mede 6. E de D para A, mede 6. Certo? Bom, aqui é o nosso plano cartesiano, lembrando que aqui é um ângulozinho de 90 graus. Ok? Então, observe o seguinte. Do zero até o C, essa distância é a mesma que de 0 para A. Concorda? Nós temos aqui um quadrado. Concordo. Então, aqui é a mesma coisa que em Y. De B para o 0 é a mesma coisa aqui de 0 para D. Então, essa distância é a mesma. Certo? Vou só limpar aqui. Bom, se essa distância é a mesma, vamos pensar no seguinte. Antes de mais nada, como são as coordenadas desses pontos? O ponto A está sobre o eixo X. Quanto vale o que significa um ponto pertencer ao eixo X? O que acontece de especial com suas Que o y coordenadas? é 0. Acontece que o y é 0, né? E o x, ok. E o ponto C é a mesma coisa. O y é 0, né? E o x é aqui. Como a distância de C para o 0 e do A para o 0 é a mesma, então esse x do A e o x do C, eles têm sinais trocados. Tá bom? Vamos olhar o ponto B. O ponto B está sobre o eixo Y. O que acontece com as coordenadas dele? O x é 0. Isso, o x é 0. E o Y, né? O ponto D também, o x dele é 0. Como a distância de B para o 0 e do 0 para o D todos são a mesma, então o y do B e o y do D têm sinais trocados, ok? O y do B é positivo, está na parte de cima, né? O do D é negativo. O x do C é positivo, está à direita, e o x do A é negativo. É o mesmo número, só com sinais trocados, né? Essa é a observação. Bom, o que precisamos é saber quais são as coordenadas desses vértices. Já que essa distância aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, eu vou chamar aqui essa distância aqui de... Ah, que ótimo, companhia bem na hora.
Deixa me dar um segundo aqui. Eu já volto. João Vitor, tu deu o quê? O meu? É, O meu deu 3 raiz de 2. 3 vezes de 2. Massa. Porque eu fiquei na dúvida se ele queria só os sinais ou ele queria algum número, sabe? Ele quer o número. Agora eu sei, né? Voltei. Então, gente, observe aqui, ó, que eu tenho essa distância iguais. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo de catetos iguais. Então, minha hipotenusa é 6. Então, pelo teorema de Pitágoras, 6 ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, basicamente, o que vocês vão fazer é resolver essa equação. O valor de A aqui, ó, é o mesmo para todos. O valor de A vai ser o x aqui do ponto A, o x do ponto C, com sinais trocados. E vai ser o mesmo y de B e y de D, com sinais trocados. Então, resumo-se, vamos usar esse triângulozinho retângulo aqui, calcula essa equação e descubra o valor de A, tá bom? Como é uma equação do segundo grau, então tem dois valores para o A, tá bom? Tá esclarecido? Tá. Tá? Pronto. Belezinha. Deixa eu então... Vamos aqui. Questão 44, ela quer que a gente verifique se os pontos estão alinhados. Então, essa é a última parte do assunto, né? Que é a condição de alinhamento de 3 pontos. O que nós queremos? Então, eu tenho os pontos A, B e C. Por exemplo, aqui, o ponto A, esse é o ponto B e o ponto C. Então, eu tenho que verificar se o determinante, né, formado pelas coordenadas desses pontos, se ele for igual a zero, esses pontos eles estão perfeitamente alinhados. Então, o que a gente vai verificar é se esse determinante é igual a zero. Se ele for igual a zero, os pontos estão alinhados. Se não, né, eles não estão alinhados, portanto, você consegue desenhar um triângulo com eles. Então, a conta é simplesmente fazer isso, em todos eles, pegar as coordenadas dos pontos. Por exemplo, aqui, a letra B aqui. X do A, 0, Y é 4 e 1. O outro, 4, 0 e 1, 2, menos 2 e 1. Então, a gente calcula esse determinante e verifica se dá zero. Se der zero, é porque esses pontos estão alinhados. Então, aqui rapidamente, eu faço multiplicação desses caras e somo. Então, aqui 2 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2 vezes 0 dá 0. Sobrou aqui 1 vezes 4, 4 vezes 4 dá 16. Então, toda essa linha aqui deu 0. Vamos agora ao outro. Esses aqui, multiplico e os resultados eu somo. Então, 0 vezes 1 dá 0. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, agora eu vou terminar minha continha. 16. 8 menos 8 dá 0. 16 menos 0 dá 16, que é diferente de 0. Então, esses pontos não estão alinhados. Não estão alinhados. Então, é só isso.
que vocês precisam verificar nessa questão 44. Tá bom? Calcule determinantes, veja para não errar as contas. Se der zero, eles estão alinhados. Se der diferente de zero, como aqui, eles não estão alinhados. Professor, Oi, Camila não entendeu. Camila não entendeu o quê? Isso aí que o senhor explicou. Olha, condição de alinhamento dos pontos, tá? É essa partezinha que a gente explicou, né? Do assunto. Se o determinante der zero, é porque os pontos estão alinhados. Aí tem vários exemplos que a gente fez aqui na aula, né? A dúvida é no preenchimento disso aqui, é no determinante, qual que é a dúvida? Eu tô com a dúvida nesse determinante, professor. Como Me calcular, perdi quando você estava fazendo esses tracinhos aí. como calcular o determinante, certo? Professora, a Camila falou que tá com dificuldade em entender tudo isso aí. Entender tudo isso aqui, ou seja, a condição de elemento de 2 pontos, ela não entendeu nada. É isso? É, pelo que tá escrito aqui é. Certo. Olha, muito bem. Então, a condição de elemento não tem, é só esse teste. Você tem 3 pontos, tá? Esses 3 pontos, eles podem estar alinhados ou não. Deixa eu desenhar aqui. Por exemplo, eu tenho ponto A e ponto B. Por 2 pontos, eles estão sempre alinhados. O que quer dizer isso? Sempre existe uma reta que une esses 2 pontos. Então, 2 pontos são sempre alinhados. Mas se você coloca um terceiro ponto, tem 2 situações. Ou ele está na mesma reta, ou ele não está na mesma reta. Tá bom? E se ele não está na mesma reta, a gente consegue desenhar um triângulo com ele. Tá certo? O que esse teste diz é que se eles estão na mesma reta, como o ponto A, B e C aqui, ó, eles estão alinhados e, portanto, se eu calcular esse determinante aqui, ó, essa conta dá zero. Tá? Caso eles não estejam alinhados, como esse exemplo que a gente fez aqui, ó, por exemplo, o ponto A, B e D não estão alinhados. Então, quando eu calcular o determinante aqui desses 3 pontos, né, usando as coordenadas deles, esse determinante vai dar qualquer valor que não é zero. No caso aqui do 16. Significa dizer que esses pontos não estão alinhados. Ponto A, B e D não estão alinhados. Tá bom? A ideia é essa. Então, esse teste aqui, ó, ao invés de você desenhar no plano cartesiano as coordenadas dos pontos para ver se estão alinhados ou não, a gente calcula esse determinante. Tá bom? Aí, calculando o determinante, a gente determina. Se der zero o resultado, estão alinhados, que nem o A, B e C. Se der diferente de zero, como deu aqui, eles não estão alinhados, assim, por exemplo, o A, B e D. Tá bom? Aí, o cálculo desse determinante aqui, existem várias técnicas para calcular isso, né? Então, geralmente eu gosto de usar essa aqui, que eu acho mais simples. Eu repito as 2 primeiras colunas. Eu repito essas 2 colunas no final, aqui, e multiplico as diagonais, né? Esse em laranja, eu multiplico, ó, 2 vezes 0, 0, 0 vezes 1 dá 0. Então, dá 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 0, 0. Não tem o que somar. 0 mais 0 dá 0. E o último diagonal é 1 vezes 4 vezes 4, que dá 16. Está aqui ele. Aí a outra diagonal, tem que botar um menos. Aí eu boto dentro do parênteses o resultado aqui. Vou multiplicando 1 a 1 e vou somando. Então, 0 vezes 0 vezes 1 dá 0. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. 1 vezes 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, essa é uma técnica de calcular o determinante. Então, 8 menos 8 dá 0. 16 menos 0 dá 16. Tá bom? Tá certo? Deu para dar uma esclarecida? Meninos, eu vou... Eu sim. Deu, né?
Gente, ó, não se acanhe. Se você tá com dúvida, aí você Eu aqui no tô com, Google tem vários exemplos. Oi. tô com Que a dúvida, eu não dúvida ali entendi foi essa específica. questão, não. Não entendi. Quem foi que falou aí? Laila. Oi, lá. Não entendeu o que, Laila? Não entendi essa questão. Foi porque meu celular deu problema, eu não tava conseguindo entrar e eu não assisti essa questão aí. Certo. Então, veja. Para o caso de querer rever as videoaulas, reverem a explicação de cada uma dessas aulas, desses assuntos, aliás, está aqui todos os vídeos para vocês organizados aqui no canal, viu? Então, aqui nós temos condição de alinhamento de 3 pontos. Tem uma aula específica dele, né, sobre só isso aí, com exercícios, com exemplos. E tem as aulas remotas. Eu não lembro qual foi a aula que eu dei a vocês sobre esse ponto. Foi certamente a última antes da gente começar a resolver exercício. Então, a gente já tem 17, foi antes de 17. Uma aula dessas aqui, tá bom? Então, teve dúvida? Ah, eu quero ver de novo. Tá aqui, tá bom? E outra coisa é, se você não lembra como resolver cálculo determinante, é como calcular determinantes. Então, aqui tem uma série de exemplos, que aí você vai, ó, tem vários vídeos, passo a passo, ele explica até com mais exemplos. Não se acanhe, gente. A gente não é obrigado a lembrar de tudo, tá bom? Mas a gente tem que buscar os recursos. Laila. Tá ouvindo bem, Laila? Laila? Tô. Pronto. O que essa questão quer, 44, Laila, é que é para a gente verificar se esses pontos, se esses 3 pontos estão alinhados. Que nem eu expliquei aqui, ó. O que é ponto alinhado? Pontos que estão na mesma reta. Por exemplo, o ponto A, B e C aqui, ó, eles estão na mesma reta. Então, eles são pontos alinhados. Como é que eu faço isso sem ter que desenhar? Eu calculo esse determinante aqui, ó. Se essa conta toda que a gente faz aqui é zero, é porque esses pontos estão perfeitamente alinhados. É diferente de zero, como aqui, eles não estão alinhados, como os pontos A, B e D. Não estão alinhados. Então aquilo ali em cima, do lado do desenho roxo, é o cálculo. Isso. Ah, certo. Aí aqui é um exemplo, né? A gente colocando aqui e resolvendo o determinante. E vendo quanto é que dá. Nesse caso aqui, o determinante deu 16. Então, não é zero e, portanto, eles não estão alinhados. Como exemplo, o ponto A, B e D. Então, é um teste para verificar isso. Tá joia? Então, uma das técnicas de resolver esse determinante é fazer dessa forma que eu mostrei para vocês. Professor, Oi. porque para estar alinhados, no caso, todos tinham que estar igual a zero, né? Não, esse resultado O valor aqui tem que dar final zero? tem que dar zero, isso. Esse resultado aqui, ó, eu achei 16, né? É, Pronto, se eles tivessem alinhado, esse resultado tinha que dar zero. Aí sim, entendi. eu dizia, eles estão alinhados. Mas como deu 16, ou qualquer outro que não seja zero, aí você diz, não estão alinhados. Tá certo? Entendi. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Tá tranquilo? Então vamos voltar às apresentações. Obrigado por assistir. Bom estudo.